João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, todavia, porém, no entanto, portanto, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, é fácil, muito fácil, bastante fácil, extremamente fácil falar sobre esse versículo. Por quê? Eu ministrei essa palavra lá em 7 Casas e sempre hoje falar um pouco sobre isso aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Irmão Adão, é claro que a gente não usa a cabeça só para separar as orelhas. A gente usa a cabeça para pensar. Então, perceba bem. Quando Jesus diz no mundo, ele estava identificando este mundo. Quando Jesus diz no mundo, é porque existe um mundo além desse. No mundo. Qual é o outro mundo além desse? Aquele que lá em João 14 disse: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, Deus gritando em mim, na casa do meu pai nunca morar, se não fosse assim, não me estaria ali. Vou preparar lugar. Existe um outro mundo além desse. Mas existem 3 mundos: o mundo físico, o mundo humano e o mundo espiritual. Existem outros, mas existem esses 3. O físico é tudo aquilo que você consegue pegar, ver, enxergar. O humano é tudo aquilo que você chama de raça. Deus colocou na terra a raça humana. Por isso que não existe credos diferentes, existe dialetos diferentes, existe línguas diferentes, mas a raça é humana. É todo mundo humano. É claro que é evidente que se eu fosse entrar aqui em outros meios, ele vai dizer que o povo está ficando só ser e deixando de ser humano. Está sendo só ser. E estão deixando de ser humano. Mas isso aí é outra coisa. Mas quando ele disse: tendes bom ânimo, eu venci, ele está dizendo em outra linguagem uniliteral que eu tive condições de vencer e vocês têm as mesmas condições. E eu tenho certeza, e quero crer que os irmãos também têm, que Jesus não estava equivocado quando ele disse: se eu venci, vocês também têm condições de vencer. Jesus não estava equivocado ou muito emocionado e saiu essa frase sem querer. Os irmãos não acreditam nisso, né? Eu acho que não. Se Jesus disse, irmão Adão, certamente é porque nós temos condições de vencer. Entenda, ele não falou que era fácil. Ele não falou que era simples. Ele falou que para você vencer, precisa de uma característica: bom ânimo. Não consegue se vencer neste mundo de hoje as guerras espirituais, o irmão Luiz que ouviu, se a gente tiver com mau ânimo, com baixo ânimo, com desânimo. Por quê? Porque uma das coisas que Satanás trabalha é na frieza espiritual, na tristeza espiritual, no desânimo espiritual, porque quando nós não estamos com ânimo renovado, o desânimo bate e logo existe vamos dizer uma linguagem técnica, existe uma pane na sua vida espiritual, que a primeira característica que o crente frio tem é estar desanimado, sem vontade de estar na igreja, sem disposição para cultuar, para adorar, para enaltecer o nome de Jesus. Então, Jesus estava dizendo: eu tenho uma informação para vocês. Tem uma coisa, vocês precisam ter um ânimo bom, um bom ânimo. Como é que está o seu ânimo? Depende de como está a geladeira? Como é que está o seu ânimo? Depende de como é que está a sua saúde? Como é que está o seu ânimo? Depende de como está a sua carteira, depende de como está a sua vida. Como é que está o seu ânimo? Quando Jesus diz aqui o bom ânimo, ele já informa que a gente tem que ter bom ânimo mesmo se no mundo a gente tem aflições. E afligir é o mesmo que apertar, espremer, imprensar, castigar, torcer. Como é que a gente
crente tem condições de ter bom ânimo com aflições. Jesus disse: eu sou professor desse negócio. Eu venci, eu ensinei como vencer. Vocês também podem. E existe uma característica que você nunca pode deixar de ter. É o bom ânimo. Eu estou dizendo, não estou dizendo para você que não existe momentos que você está desanimado. Momentos pontuais, instantâneos e rápidos. A gente conhece um irmão que, uma vez a cada 2 anos, ele se envolve com alguma coisa e ele não vem para o culto e fica em casa com raiva. Mas isso é um dia, a cada 2 anos. Uma situação. Já pensou se um final de semana assim, o outro não, ele se invocasse assim, ficasse em casa e não viesse? Satanás ia aproveitar isso aí. Excelente, é assim eu vou desanimar. Esse filme que você está falando é que está com 4 anos, e só foi um. Só foi um. Cadê meu? Calculei errado. Só foi um. Então perceba bem. Entenda bem. O crente tem como característica não viver desanimado. Porque Jesus nos ensina a ter bom ânimo. Josué 1:9 diz o quê? O negócio está sério. Minha esposa está com saber. Até o semblante dela está diferente. Deus falou para Josué: Josué, você chega forte e corajoso. O que é que Deus estava dizendo para Josué? A força e a coragem andam juntos. Não tem aqueles camaradas que você vê cada braço que dá 44 de braço. Mas ele vê um cachorro pit. Ai meu Deus, ai que susto. O que adiantou? Ter tanta músculo, ter tanta. Mas tem aqueles. A gente conhece um camarada bem baixinho, pequenininho. E não é todo mundo que faz o que aquele camarada faz, não. Valente, disposto, determinado, destemido. O que eu estou dizendo com isso? Não é no tamanho, nem na sua força, nem na sua capacidade, nem na sua inteligência que você pode vencer uma guerra. Mas se você está com Deus, independente do tamanho do gigante, mesmo você sendo pequeno, mas sendo corajoso como Davi, você vai vencer qualquer batalha. Percebemos bem uma coisa interessante para a gente avançar rapidamente. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Paulo deu um nó aqui na cabeça dos irmãos da igreja de Hebreus. Por quê? Ele diz: a fé é a certeza do que não vemos. Como eu posso ter certeza? Alguém bota um pano aqui nos meus olhos e diz: a irmã Maria tirou logo ou está com óculos? E eu sei, e eu vi. Mas Paulo estava dizendo aqui que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Eu nunca vi o céu. No dia que eu ver, é porque eu não estou mais aqui com vocês. Ainda se diz a Bíblia que dependendo do tempo, nós vamos ficar dormindo no Senhor. Mas você pode garantir que nesse mundo aqui você sofre. Nesse mundo aqui você chora. Nesse mundo aqui você geme. Nesse mundo aqui você sofre negações. Nesse mundo aqui você peca e se arrepende. Mas vai chegar o tempo que a fé te garante isso. Que aquele mundo que você não vê, mais crê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos mesmo, porque não vemos. Mas como se tivéssemos visto. E a certeza absoluta que nós estamos aqui hoje. Vai ser a trombeta tocar agora, nós vamos para lá. Isso foi o que Paulo estava dizendo. Mas uma característica interessante é que a vida cristã não é isenta de lutas. Tem igreja que prega por aí que a vida cristã é um paraíso. Não tem uma pastora, que eu não vou dizer o nome, mas que ela pregava que crente não adoece. Aí quando ela estava doente, ela ia para o hospital toda diferente, com a capa para ninguém reconhecer ela, porque ela pregava que crente não adoece. Na verdade, ser ter o ânimo renovado, ser imitador do que Jesus disse em João 16,
Em 33, não significa que nós vamos viver no paraíso nessa terra. Significa que todas as adversidades nós vamos superar. Por quê? Porque a gente não vai perder o ânimo. Por que também? Porque o ânimo é resultado de quem confia na soberania de Deus, e por isso depende dele. Por quê? Porque Jesus venceu e nos dá motivos para termos certeza que nós vamos vencer. Aí entenda. É para que isso está na Bíblia? Tá. O sistema do reinado de Saul, todo o exército e o rei perseguia Davi. Mas enquanto Davi era perseguido por Saul, ele compunha salmos. Enquanto Davi era perseguido por Saul, ele adorava ao Senhor. Enquanto Davi era perseguido por Saul, ele servia a Deus. Por quê? Ele tinha certeza do seguinte: Deus não vai deixar que eu morra nas mãos de Saul sem cumprir aquilo que ele me prometeu. O sistema está todo contra mim, mas eu creio que a fé que eu tenho vai me fazer vencer uma adversidade tão gigante como essa. Crente que tem um ânimo renovado não se atemoriza com o tamanho da luta, porque ele sabe que mesmo que seja maior do que ele, a luta nós fazemos como onda, né? Quando a onda está muito alta, não sei se os irmãos já fizeram isso, mas eu já fiz. Quando a onda vem muito alta para cima de você, você está no mar, qual a primeira opção que você deve fazer, irmão Luiz? Tem um pulozinho ou você se abaixa. Como eu tenho dificuldade de pular, é me abaixando. Exatamente. Exatamente, a pancada da derruba. Então, as lutas são como as ondas do mar. Elas vêm, você já foi com o mar, foi com o Adão. Eu acho que é no Maria também. Aí, perceba, elas vêm, e se você não tomar uma decisão, ou de pular, ou se abaixar, não adianta você encontrar ela, ela vai vencer. Mas às vezes as lutas são assim, desse jeito. E o que a gente não pode ter? Desânimo, apavoramento. A gente podia, né, irmão Adão, olhar assim para esse espaço aqui. Rapaz, negócio sério mesmo. Ela de virar não é tanto não, é quando ela vira. Ela quando vem pela câmera, fica até debaixo lá atrás. Ela vem aquela linha só por cima antes de ela fazer a quebra. Ali pode, você continuar do sapato que está aqui. Agora quando ela vem, que ela quebrar, pegar você na quebrada, poxa, ela pode ficar aqui não. É verdade. Irmãos, perceba uma coisa. Já pensou, irmão Adão, se a gente fosse desanimar porque esse povo daqui, uma parte deles não quer Jesus, só tem a gente aqui. Por que a gente desanima? Todo sábado, toda quarta, todo domingo, a gente está aqui. É individual, está acabado. Outra, o senhor já deixou um tema de mensagem. O ânimo tanto é coletivo, mas principalmente individual. É um mistério entre você e Deus. O ânimo nada mais é como se fosse naquela época a gente chamava de, no nosso tempo já foi eterna, mas nos anos 70, esqueci o nome a gente tinha na igreja que botava querosene e ela ficava acesa. Lampião. A gente chamava outro nome lá na capital. Lamparina. Candeeiro. É um nome mais velho mesmo. Candeeiro. Pronto, na igreja que eu congregava tinha candeeiro. Aí, o candeeiro sempre tinha que ter gás. Porque se faltasse energia, o candeeiro já estava ativo para clarear. A gente é assim. A nossa lâmpada nunca deve ter, como as virgens loucas, só combustível da lamparina. Tenha combustível de reserva e o seu ânimo vai estar sempre renovado. Meus irmãos, percebam bem, eu citei nesse santo exemplo de Davi, um exemplo de coragem, um exemplo de dedicação, um exemplo de posicionamento diante de Deus. Deus se agrada dos que enfrentam gigantes com a coragem que Ele dá. Pastor, eu não venci a luta porque a luta estava tão grande. O Deus que você serve é maior do que a sua luta.
E eu já tive experiências maravilhosas de pessoas que você vai visitar, a pessoa está lá doente. Aí você vai pensando, eu tenho que dar uma palavra para essa pessoa aqui. Vai faz 2 anos, 3 anos que ela está deitada aí. Faz 2 anos que ela está lutando contra essa doença. Já faz tanto tempo que ela está lutando contra essa situação. Aí você vai visitar ela. Aí quando você começa a ouvir ela diz, rapaz, eu estou há 2 anos lutando contra esse problema, mas a minha fé continua firme em Jesus. Eu continuo acreditando. Jesus está comigo. Eu não desisto. Eu não paro. Eu confio. Eu acredito. A vitória é minha. Aí você vai lá para dar uma palavra. Você sai de lá com uma palavra. Recebendo a palavra. A pessoa, mesmo naquela situação, dá uma palavra para você e diz, oxe, eu vim aqui para dar uma palavra para essa pessoa, pensando eu que ela estava triste, e saí de lá renovado com essa tudo. Mesmo aquela situação daquela pessoa não consegue abater o seu espírito. Isso é bom, né? A gente não fomos feitos para desanimar em nenhuma das batalhas. Mas, pastor, até Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. De todos os momentos de tortura, Jesus disse isso em alguns segundos de angústia. A angústia, a tristeza faz parte do processo, mas ela não pode morar em você. Ao mesmo momento que Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, automaticamente ele reage e diz, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ei, meus irmãos, como é que está o seu ânimo? Como é que está a sua força? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança? Como é que está a sua disposição? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, Hebreus 11:38, porque aquele que tem fé precisa acreditar que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aí muitas vezes nós não temos ânimo, porque a nossa reserva de fé acabou. E a gente nem percebeu. Mas eu dei tão desanimado. Meu irmão, como é que está a sua fé? Veja. A fé ativa o ânimo novo. Sem fé, o ânimo fica velho. Não está sendo difícil de entender, não. Eu estou encerrando agora. Aí você vai ler em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, que Abraão foi pai da fé por causa de muitos motivos. E um deles está escrito em Hebreus capítulo, em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21. Ora, Abraão creu contra a esperança e foi chamado pai da fé. Se a gente muitas vezes, eu estou encerrando agora, a gente não para ter a noção disso. Deus é nosso Pai. Por que Deus é nosso Pai? Porque Ele criou tudo, Ele é todo poderoso, Ele é supremo, Ele tem toda a autoridade, Ele é nosso Pai por causa disso. E Abraão é o pai da gente tudinho, principalmente quando o tema é fé. Quando o tema é crer, quando o tema é confiar. Abraão é um modelo. Nós precisamos ser modelos quando o tema é ter o ânimo renovado. Rapaz, você sabia que tem muita gente que não desiste da caminhada por causa de você? Muitas pessoas já me disseram isso. O Senhor é um exemplo para mim. Eu não desisto de Jesus, porque quando eu olho para o Senhor, eu vejo disposição para fazer a obra. Eu digo, meu Deus, eu com as 2 pernas não faço. Então significa que se você tem ânimo renovado, você renova do outro. Também, todavia, se você parar, outros param. Você é um modelo, você é um espelho diário. É por isso que a gente nunca vai desistir de estar aqui cultuando Jesus. Pode ter 6, 10, 60, 50, 100. A gente nunca vai desistir porque nós temos ânimo renovado. Não é todo sábado, não é todo domingo, é todo dia. Amém? Vamos orar? Jesus é bom. Pai, em nome de Jesus, de novo
louvamos e agradecemos por esta tarde. Pai, teus filhos vieram aqui, Senhor, e a chuva atrapalhou um pouco, mas eles chegaram. Mas muito obrigado pela chuva, Senhor. A chuva que tem molhado a terra de sertanejo. Pai eterno, nós somos teus filhos para que quarta-feira possamos estar juntos a aprender a tua palavra na carta aos Coríntios. Pai, em nome de Jesus, te louvamos para que, em gratidão, o nosso coração esteja aberto e disposto a ter sempre o ano renovado. Ajuda-nos, protege-nos, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Você diz? Você diz? Você diz? O cara dentro do bicho de Deus, chovendo assim, mesmo mundo